A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, eu espero que estejam todos bem. Nós estamos hoje apresentando aqui a segunda porção, a segunda aula da nossa matéria de liderança cristã do terceiro ano, já na reta final aí do curso. E nós vamos estudar hoje as características, os requisitos de um líder, para que ele desempenhe uma liderança cristã eficaz. Nós vamos passar alguns pontos que eu separei, que eu considero mais importantes, mas eu peço que vocês leiam toda a matéria da página 152, hoje nós vamos até a página 171, se Deus quiser. Leiam com bastante atenção, porque vai enriquecer a vida de vocês, que já estão numa posição de liderança, estão numa posição de conhecimento avançado em relação aos nossos irmãos e irmãs, no geral. Então, alguns já são oficiais, outros líderes, professores, professoras. Então, leiam com atenção, não porque vai ou não cair na prova, mas porque realmente é enriquecedor, tá, para vocês. Vai enriquecer a vida de vocês, o desempenho de vocês. Então, nós vamos começar na página 152, falando do caráter do líder. Eu, quando estava estudando, preparando para vocês, fica até difícil resumir. Porque a lição, tirando um errinho ou outro aqui de gráfico, de edição, a lição é muito bem montada, tá? A matéria está bem montada. E ele diz aqui, quando se trata de liderança cristã, as exigências são maiores em relação às exigências do mundo. Todo mundo acha que o que sobrar é para a igreja. Não é isso. Para Deus vem o melhor, não é? Mas para Deus, não para os irmãos e irmãs. Mas a palavra diz, se você não é capaz de amar quem vê, como é que você vai amar quem você não vê, não é? Então, o melhor é para Deus, que você não vê, mas você não pode servir, você não pode fazer isso. Então, tem alguma coisa errada, tá? Então, ele diz aqui que as exigências são maiores, porque o líder cristão representa Deus. Sua missão é dada por Deus. E quando ele fala em nome de Jesus Cristo. Vejam só. Então, as exigências são maiores e justificadamente, não é? Justificadamente. Por isso, o caráter é um requisito fundamental em toda a liderança, no mundo cristão, mas na cristã ela se amplia, tá? É um requisito ampliado. Ele vai ensinando aqui, caráter e personalidade não têm o mesmo significado. Personalidade vem do latim, persona, que era como eles designavam as máscaras usadas no teatro grego, tá? Então, olha só, a personalidade é descrita pelos estudiosos como a máscara que usamos para o mundo ver. Então, a personalidade é o nosso exterior. Já a palavra caráter tem sua origem no termo grego carácter, que significa gravar, estampar, moldar, imprimir. Então, a firmeza moral de uma pessoa é o sinal visível da sua natureza interior. Tá? Deus está interessado em saber como agimos quando ninguém está olhando. Podemos afirmar que caráter é o que somos por baixo da nossa personalidade. Então, tem até um exercício aqui na recapitulação 9 para vocês distinguirem, personalidade e caráter, tá? É importante vocês entenderem isso. Mais para frente vocês vão entender o porquê. Ao contrário da personalidade que se forma na infância, o caráter continua a crescer e se desenvolver ao longo da vida.
e trata da nossa maturidade moral, que é a disposição para fazer aquilo que é certo. E desenvolver firmeza moral significa ganhar a batalha diária, não é? De fazer o certo, mesmo quando não queremos fazer, até que a vitória se torne um hábito. Tá? Liderança pode ser definida, então, como caráter em ação. O caráter está acessível a todas as pessoas, independentemente de quem quer que seja, o que ela possui, onde quer que ela viva. Ok? E veja o que é interessante. A personalidade, que é como o mundo nos vê, ela é influenciada pelo meio. Agora, o caráter, que é fazer o que é certo, saber o que é certo e errado e fazer o que é certo, isso é nosso. Tá? Nós vamos ver aqui depois que vem de Deus, realmente. Ok? Então, vamos lá. A confiança tem suas raízes no caráter. E lá embaixo ele vai falar assim, o alicerce da santidade e a perfeição do líder cristão estão no caráter do Deus que ele está representando. Perceberam? Então, o caráter, tá, é um reflexo do Deus que nós representamos. Então, quando nós estamos fazendo ali a obra, quando nós estamos trabalhando na obra, a nossa santidade e o nosso caráter, tá, vão refletir a Deus. Então, olha, se a descrição homem de Deus falha em representar a pessoa em comando, a organização cristã que ele lidera vai se sentir mais livre para andar nas trevas. Vocês têm experiência. Eu não estou falando para leigos, não é? Mas percebam que por trás de uma igreja permissiva, uma igreja mundana, tem um líder que tem falha de caráter. Pode ser pessoa boa, tem ali a personalidade boa, faz coisa boa, fala bem e tal, mas tem alguma coisa. Uma hora ou outra aparece. E aí fala, puxa, então era isso, hein? Tá? Olha só, o caráter carnal da igreja de Corinto pôde ser facilmente explicado pelo orgulho dos líderes da igreja que substituíram ao apóstolo Paulo. Os efésios perderam seu primeiro amor devido a uma liderança defeituosa. O estado moribundo da igreja de Sardes foi consequência de uma liderança pobre. Está tudo em Apocalipse, é aí que vocês vejam aí que tem o capítulo e os versículos. A condição morna da igreja de Laodiceia foi efeito natural de líderes orgulhosos e autossuficientes, que contagiaram a igreja com o vírus mortal do mundanismo. Acabei de dizer. Tá? Então, o caráter, ele é moldado. Nós precisamos perseverar. Nós vamos ver mais para frente, né, que o nosso exemplo é sempre Jesus Cristo. Nosso guia sempre é a palavra. E nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que agrada e o que não agrada a Deus. É que muitas vezes nós perdemos a batalha da carne. Nós perdemos a batalha para o nosso eu. Tá? Então, nós precisamos tomar cuidado nisso, quanto à forja do caráter, que é o tema da página 153, forjando o caráter. Olha só o que ele vai falar no segundo parágrafo. Nosso caráter é determinado por nossas opções, ou seja, pelas escolhas que fazemos no dia a dia. Forte isso. Para mim, quando eu li, eu falei, puxa vida. Aí a pessoa fala, aquele sujeito tem um desvio de caráter, ou ele é mau caráter, ou ele... né, tal. Mas por quê? Porque é a soma das escolhas. Então, se você escolhe hoje mortificar o seu eu, você vai se fortalecendo. E como nós lemos aqui, né, ganhar as batalhas diárias até que a vitória se torne um hábito. Aí você atinge maturidade cristã. E hoje está faltando muito isso, né, na liderança. Nós vimos aqui os exemplos das igrejas de Apocalipse, não é? Se afundaram por quê? Por liderança ruim. E muita igreja hoje está nesse caminho.
Na página 154, quando ele trata de caráter e hábito, vejam que uma coisa está, né, progredindo, né, numa forma lógica. Basicamente, caráter é a soma total dos nossos hábitos, virtudes e vícios. É conhecer o bem, fazer o bem, amar o bem, os hábitos da mente, da vontade e do coração. Tá? Ele cita aqui Aristóteles, né? A virtude moral é a consequência do hábito. Em outras palavras, nosso caráter é determinado por nossas opções. Por isso, é preciso escolher sabiamente. Né? Tinha uma canção, não me lembro, né? Não sou muito de música, não sou tão capacitado, né? Mas diz que eu escolho Deus. Todo dia eu escolho Deus. Tá? Então, é preciso escolher sabiamente. O que você escolhe hoje? Eu escolho agradar a Deus. Na maior parte das vezes, vai contrariar a carne, o seu desejo realmente, o que você quer fazer. Ok? Outro requisito, na página 155, integridade. Segundo o dicionário, integridade quer dizer interesse, imparcialidade, retidão. Uma pessoa íntegra não admite duplicidade nem hipocrisia. Elas são identificadas por sua coerência de propósito. Tá? Então ela não tem, né? Ela tem firmeza. Você sabe, puxa, aquela pessoa é firme, né? Ela não é não dobra conforme, né, a situação. A integridade, olha só, não é tanto o que fazemos, mas o que somos. E o que somos, por sua vez, determina o que fazemos. Parece que é contraditório, mas não é. Nosso sistema de valores, de tal forma, é a parte integrante de nós. Ele se torna um sistema de navegação. Tá? É a credibilidade. É a credibilidade. Tá? Então, olha só, o que somos determina o que fazemos. Lembra do caráter? Então, numa situação, se você tem o caráter de homem, de mulher de Deus, o que é que você vai fazer? Aquilo que agradaria e que agrada a Deus. Ok? Então, olha só, aqui ele vai falar, é a credibilidade. Ele cita aqui Bill Graham, né? Está em negrito aí na página 155. Integridade é a cola que mantém firme nossa maneira de viver. Precisamos lutar constantemente para conservar nossa integridade intacta. Quando se perde riqueza, nada se perdeu. Quando se perde saúde, perdeu-se alguma coisa. Mas quando se perde o caráter, perdeu-se tudo. Ok? Já na página 156, ele vai falar de poder ou autoridade. Vou ler apenas alguns trechos. Na recapitulação 11 tem um exercício ali para diferenciação. E vocês façam, prestando bastante atenção. Mas ele diz aqui, ele cita Max Weber, né? Um filósofo. Ele diz assim: o poder é uma faculdade de coagir ou forçar alguém a fazer sua vontade. É o poder, é a força. Enquanto que a autoridade é uma habilidade de levar as pessoas a fazer o que você quer por causa da sua influência pessoal. Aí vai juntar o caráter, a integridade, tá? A credibilidade, e você vai ter o quê? Você vai ter autoridade. Um homem de Deus tem que ter autoridade espiritual. O contrário disso é o poder, fazer pela força. Tá? Vocês vão ler aqui o texto e vão perceber a diferença, que é basicamente essa. E nós vamos... Eu cheguei a essa conclusão, eu creio que vocês vão me acompanhar no raciocínio, que o exercício do poder é um sinal de fraqueza, na verdade. Todo mundo acha que é um sinal, a pessoa é poderosa, é fogo. Não, é um sinal de fraqueza, porque revela que ela não tem credibilidade, que ela não tem integridade, que ela não tem habilidade para influenciar positivamente. Né? Então, se você me vende, né, você me expõe uma ideia, quer vender a sua ideia, e eu não confio em você, eu não vou comprar, não é? Mesma coisa, liderança através da força ou liderança através da autoridade, no nosso caso, a autoridade
espiritual, não é? Aqui no terceiro parágrafo ele diz assim: o poder pode funcionar por um período de tempo, sendo possível conseguir as coisas na base da imposição. Mas com o passar do tempo, ele corrói relacionamentos e surgirão muitos sintomas desagradáveis. As pessoas recorrem a ele quando a autoridade é quebrada ou não se tem nenhuma autoridade. Nós vemos muito disso. E aí, puxando novamente aqui, né, o fio da meada, né, do raciocínio, eu fiquei pensando assim: as pessoas não chegam e metem a mão na gente, né, para coagir a gente. Mas existe uma coação religiosa, não é? Uma coação religiosa. Você tem que fazer, porque você não fizer, porque você não... E manipulam a palavra de um jeito que você acaba fazendo para não ficar mal com Deus, quando na verdade não é bem isso. As pessoas usam isso para se manter no poder. Normalmente, por causa de dinheiro. E também muito por causa de vaidade, tá? Então, é sempre isso, não é? É sempre a vaidade, a cobiça, tá? Isso é antigo, está na Bíblia, não é? No último parágrafo dessa página 156 está escrito assim: a linha que separa o poder da autoridade é tênue, quase imperceptível, por isso o líder deve tomar cuidado para não ultrapassá-la. Do contrário, sua liderança ficará comprometida e a organização sofrerá prejuízo. Tá? Então, uma hora aparece. Esse negócio de sempre coagir, uma hora vai estourar, uma hora vai espanar, não é como se diz. Ok? Então, nós precisamos ter autoridade. Como é que se ganha autoridade? Através do caráter, de forjar o caráter, do hábito, da integridade, da credibilidade. As pessoas podem até não gostar muito de você, não te achar simpático, não se enturmar, mas elas vão olhar e falar: mas esse tem caráter, esse tem credibilidade. É chato, o camarada é chato, o camarada eu não vou chamar ele para um churrasco lá em casa. Tá? Mas você sabe que pode confiar nele. Você sabe, esse tem autoridade, esse tem liderança. Entenderam? Na página 158 vai falar da visão. Eu achei aqui bastante, enchendo linguiça para falar de visão, missão e metas. Tá? Visão é o objetivo, não é? Que é a missão em si, você enxerga a missão. Então, você consegue imaginar e enxergar qual é o objetivo. E as metas são as fases que você tem, os degraus que você tem que subir para chegar no seu objetivo. Tá? Então, eu separei aqui, olha só, um conceito aqui de John Maxwell. Ele diz assim: a visão faz o líder, e não o contrário. Quando o grupo está sob a direção de uma pessoa que não tem visão, o resultado é confusão, desordem, revolta, abuso de liberdade e anarquia. Porque você não sabe o caminho para onde você está indo. Então, olha só, pensar continuamente na visão induz a ação. Não basta ter uma visão, importa ter uma dedicação no sentido de agir em função dela. Eu sei o caminho e eu vou para lá, eu vou por ali. Eu vou fazer isso, nesse caminho para chegar até um objetivo. Isso se chama missão. É preciso haver uma série de passos específicos, mensuráveis para cumprir a missão. Esses passos são chamados de metas. O líder só tem uma visão, assim como uma só missão, mas ele tem muitas metas. Tá? Então, usem essa ilustração do degrau. Para chegar até lá, você sabe, você está vendo a direção, você tem a visão, tem uma missão e você tem as metas para chegar aos degraus, ok? A importância da visão. Sem o cultivo e dedicação a uma visão, ninguém pode ser um bom líder. Alguém pode até estar numa posição de liderança, pode ser um administrador, mas o que distingue o verdadeiro líder dos outros é o fato dele possuir uma visão.
Isso é importante porque constitui a chave mestra para uma liderança vitoriosa. Lembram na primeira aula que nós falamos sobre líder e administrador, a diferença? Tá? Então, é a mesma coisa aqui, né? É uma sequência lógica. Sem uma visão, não há objetividade naquilo que se faz. A origem da visão, qualquer visão de valor, nós estamos falando de liderança cristã, vem de Deus. Olha só, Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tá? Então, o que falta para a liderança cristã é buscar ao Senhor um pouco mais e perseverar na oração. Aí ela vai ter a visão correta. Ela vai entender o caminho. Ele dá uns exemplos aqui, ó. Deus deu a Noé a visão de uma arca. Ele foi e construiu. Tá? Ele foi e construiu. Etapas. Então, a visão, etapas, e atingiu o objetivo. Deus deu a Abraão a visão de uma cidade e uma grande nação. E ele buscou. Deus deu a Davi a visão de um templo. E ele incumbiu Salomão de realizar, mas vejam que ele conseguiu todo o necessário, né? Deus deu a Neemias a visão de um muro, e ele levantou, e assim por diante, irmãos. Ele vai falar aqui, ó, uma visão dada por Deus é uma responsabilidade tremenda. Na página 160, nos 2 últimos parágrafos. Para o líder cristão, qualquer visão espiritual deve começar com o entendimento de como Deus é, que ele é perfeito, imutável e eterno. Então, isso me chamou a atenção. Você tem que conhecer a Deus para receber uma visão de Deus. Tem muita gente aí tendo uma visão, vendo um caminho. Hoje todo mundo sabe tudo sobre todas as coisas. Você abre aí os aplicativos, você vê que tem vídeo para tudo quanto é lado, não é? Todo mundo sabe tudo. Mas você precisa conhecer a Deus para ter uma visão de Deus, senão você não vai entender qual é a visão. O líder com verdadeiro espírito cristão vê Deus e reconhece sua dependência dele. Depois de obter um melhor conhecimento de Deus, o líder cristão deve conhecer a si mesmo. Olha só que interessante. Seu potencial e suas limitações, e vê-los como Deus o vê. Qual é a sua posição em Deus? Como é que você está diante de Deus? Tá? Tem muita gente aí que nós vamos ver mais para frente aqui ainda nos requisitos da liderança, a humildade e a falsa humildade. Tem gente que se faz de humilde para ser notado. Já imaginou isso? Tá? Nós devemos nos conhecer, quais são as nossas fraquezas, onde nós estamos falhando. Eu sei minhas fraquezas. Eu oro todo dia para Deus me dar força, para combater isso todo dia. Agora, tem gente que acha que não, que é coitadinho, que não é aquela autojustificação. Então, vejam, não vai ter uma visão de Deus quem não conhece a Deus, quem não conhece a si mesmo, porque vai fazer bobagem. Vai fazer bobagem, tá? Dessa forma, saberemos que o Senhor não exigirá de nós o que está além da nossa capacidade. Tem gente que quer uma posição, mas não é para ele. Não é para ele. Tá? E ele sabe exatamente fazer melhor do que o líder, do que o pastor. Ele sabe tudo, mas não é para ele. Se der na mão dele, vai fazer bobagem. Tá? Porque não conhece a Deus corretamente e não conhece a si mesmo. Isso nos deixa numa situação de dependência dele, mas tranquilos, porque nele nós podemos confiar. O líder cristão não somente deve ter um entendimento de Deus e de si mesmo, mas também o conhecimento das necessidades reais dos outros. E ele põe aqui, ó, isso falta hoje, está faltando muito. Sua sensibilidade para com os outros é sempre focalizada através da visão que Deus lhe deu. A falta de visão, de percepção e de sensibilidade quanto às necessidades dos outros produz em nós a corrosão do espírito e confusão na mente. Por isso, sempre devemos estar na dependência de Deus. Ele não deixa errar. Ele nos dá confiança e ele nos dá segurança. Então, falamos da visão. Na página 161, ele vai falar de compartilhar a visão. Muita gente preenche toda essa parte aqui. Conhece a Deus, conhece a si mesmo, sente a necessidade da igreja, tá? Então ele tem uma visão, ele sabe o caminho,
que tem que percorrer, ele sabe qual é o objetivo, só que ele não compartilha a visão, não se comunica. Aí começa a confusão. Ele põe aqui, ter visão é fundamental, porém algo bem diferente, não menos importante, é compartilhar essa visão com as pessoas. É uma tarefa que requer do líder uma habilidade de comunicação, porque as pessoas, antes de aderir ao líder, elas aderem à visão. Todo líder deve ser um bom comunicador e procurar investir nessa área. Então fica difícil, não é? Eu te convencer a vir comigo para uma batalha, mas eu não te aviso que vai ter uma batalha, não é? Para que os seguidores deem crédito à direção dele, é preciso compreender sua visão. Uma das principais funções do líder, portanto, é comunicar com precisão sua visão ao grupo. Ele deve fazer com definição e clareza, para que os seus seguidores entendam a dimensão dela. Ok? O líder não pode colocar uma pessoa em ação sem antes tocá-la com a emoção. O coração vem antes do que a mente. John Maxwell, o filósofo, diz: a função do líder é iniciar a conexão com as pessoas. Aí vem alguns princípios aqui, e depois ele vai falar: seja fiel à visão sem ser um visionário. Já ouviram falar isso? Ah, esse camarada é um visionário. Vamos ver qual é a diferença? A diferença entre ser uma pessoa de visão e um visionário. A pessoa que tem a visão constrói sua casa sobre a rocha, com muita sensatez e prudência, que resiste às intempéries da vida e geralmente vê a visão realizada. A pessoa visionária é aquela fantasiosa, imprudente, inconsequente, que constrói na areia. E se chegar a terminar, ela não vai resistir a nada. Aí vai ter aqui, olha, uma pessoa com visão fala pouco, mas faz muito. Uma pessoa visionária fala muito, mas faz pouco. Pessoa com visão tem forças, convicção íntima. A pessoa visionária é influenciada pelo exterior. Uma pessoa com visão supera os problemas. E uma pessoa visionária, quando tem problema, desiste. Tá? Por isso que uma pessoa inexperiente tende a não passar de um visionário. Tá? A pessoa inexperiente caiu de paraquedas, mas já está na liderança e já vão fazer isso, vão fazer aquilo. Eu conheço gente assim na igreja, tá? Que tem 1 milhão de ideias, mas não termina uma. Não termina uma. Tá faltando alguma coisa aí, né? Primeiro, está faltando visão. Falta experiência, lembra que nós acabamos de falar? Conhecer a Deus, conhecer a si mesmo, conhecer a necessidade do seu entorno. Tá? Isso vai demandar aquela maturidade espiritual que nós falamos, forjando o caráter. Tá? Isso vai te dar experiência. Experiência com Deus. Experiência na igreja. Nós vamos ver ao longo do restante da matéria que um líder eficaz, ele é um liderado, um liderado capacitado. Tá? Então, quem não consegue ser submisso, dificilmente vai conseguir passar credibilidade. Metas ou alvos, página 163. O líder precisa ter a visão, mas ela se cumprirá por meio do cumprimento de metas. A visão é importante, mas ela nunca se tornará realidade a menos que se estabeleça um programa de metas e que seja ele fielmente cumprido. Então, são os degraus. Como é que nós vamos chegar no nosso objetivo? Fazendo isso. Sem atalhos. As metas devem ser estabelecidas sempre com muita sobriedade, sensatez e bom senso. Devemos estabelecer metas altas, mas atingíveis, ok? Realísticas. As metas que colocamos diante de nós devem ser sempre tangíveis. Tá? Não adianta você falar que vai fazer algo, falar, vamos jogar lá em 1 milhão, mas nós não vamos chegar naquilo. Tá? Vamos jogar em 1000, vamos atingir. É uma boa meta, vamos atingir. Tá? E não pode haver, olha só, conflito de metas. É sequencial, ok? Aqui vai ter razões para uma pessoa não estabelecer corretamente, e aí nós vamos para os requisitos de um futuro líder na igreja. Ele vai usar textos aqui de Êxodo, de Atos, de 1 Timóteo, de Tito,
E nós vamos ver, olha só, primeiro, uma pessoa com o coração de Deus. Segundo, uma pessoa aprovada, não neófita. Olha só, a experiência, né? Então, vejam, um neófito é o novo convertido. Nós temos visto a igreja que pega o novo convertido e já põe ele para pregar, para liderar, até para dirigir a igreja. Vai ter problema, tá? Primeiro, nós submetemos à prova e depois nós aprovamos. Tem gente que já está sendo aprovada para depois ver se serve. Não é assim que a Bíblia ensina, tá? Tem que ser uma pessoa disposta para a obra, uma pessoa disposta a aprender e ensinar. Olha só, líderes são aprendizes. Para liderar amanhã é preciso aprender hoje. Tem que ser uma pessoa perseverante, tá? Liderança com amor. Tudo isso que nós falamos aqui de requisito tem que ser permeado por amor. A força mais poderosa da liderança é o amor. E o amor, irmãos, não é de dizer, o amor é serviço. O amor é sacrifício, o amor é servir. Tá? Esse negócio de amor para ser servido não é amor cristão, não. Tá? Pode ser amor a qualquer coisa, menos amor cristão. O amor é serviço, é sacrifício. Por quê? O maior exemplo que nós temos de liderança amou até o fim. Até a morte por nós. E ainda nos ama, porque está intercedendo por nós e brevemente vem nos buscar. Então, olha, o maior exemplo de liderança com amor está na pessoa de Jesus Cristo. Ok? Lá na página 167, as qualidades do amor e exigências de uma boa liderança. Aqui ele vai fazer uma relação com base em 1 Coríntios 13. Ele diz aqui, extraímos algumas qualidades do amor que levam uma liderança a persistir rumo à sua visão e metas, alcançando o êxito do seu trabalho. Depois vocês vão ler, uma por uma, paciência, gentileza, humildade, olha só o que eu falei agora há pouco, né? A humildade e a falsa humildade. Já pensou nisso? A pessoa que finge ser humilde para chamar a atenção. É um negócio estranho, né, de se falar, mas olha só, ele fala aqui, ó, o pecado mais apreciado pelo diabo é o orgulho que imita a humildade. Aquele que possui a falsa humildade está enganando apenas a si mesmo, porque os outros veem nele uma pessoa pomposa, autoaduladora, arrogante, que apenas finge ser humilde. A pessoa humilde, verdadeira humilde, evita a atitude forçada. Não procede como os que estão sempre dispostos a ocupar o último lugar, desde que possa chegar atrasado para todo mundo ver que ele está ocupando o último lugar. Já imaginou isso, gente? Eu fiquei pensando nisso, estudando aqui para a aula e pensando nisso. E se você parar para pensar, ficar ali meditando um pouquinho, você vai chegar à conclusão de que nós conhecemos vários destes. Tá? Depois vem o respeito, o altruísmo, que é atender à necessidade dos outros, o perdão, a honestidade. Ah, como está difícil hoje em dia, hein? Uma pessoa honesta inspira e transmite confiança aos liderados. E compromisso. Eu tenho um sermão que eu preguei há muitos anos atrás sobre compromisso. Tem gente que não fala comigo até hoje. Né? Serviu, né? Serviu. O chapéu serviu, não é? Depois nós vamos, na página 170, que é a última parte, falar sobre ser um bom liderado para ser um bom líder. Então, olha só, para o crescimento sustentável de uma organização ou igreja é necessário pessoas, gestores e líderes, e ter um processo de formação deles. Olha só, formação. Lembra, nós falamos experiência, batalha diária, forjando caráter, adquirindo integridade, credibilidade, desenvolvendo os requisitos da liderança com amor, através da imitação de Jesus Cristo, pela palavra de Deus. Mas aqui chega, olha só, formação.
Como é que a gente aprende na prática a ser líder? Se submetendo à liderança. Tá? Não podemos esquecer que um líder competente só conquista ótimos resultados quando conta com pessoas capazes e comprometidas com a missão e a equipe que conduz. Em suma, há muitas pessoas desenvolvendo habilidades para guiarem outras, quando também deveriam empreitar igual disposição para serem fiéis seguidores. Porque, olha só, todo mundo quer ser líder e ninguém quer ser liderado. Não investe tempo em ser liderado, mas quer ser líder. Aí, quando é líder, reclama que ninguém ajuda, que ninguém vai na visão, que ninguém vai junto, todo mundo só põe defeito. Mas ele fazia isso. Perceberam? É preciso investir energia em ser leal, em ser fiel, em ser obediente, em ser submisso, em ser humilde, em aguardar a sua vez, em completar um processo de crescimento, e não a querer colocar o carro adiante dos bois. Nem se usa mais essa palavra, né? essa expressão. Olha só, existe muito investimento em liderança, mas pouco em liderados. Se alguém deseja ser um líder, e principalmente um líder cristão, é fundamental que antes seja um bom liderado. E para ser um liderado exemplar, precisa incluir em seu cotidiano, olha só, 2 qualidades bíblicas que o mundo corporativo não aprecia. O mundo não aprecia isso. Que é o quê? Humildade e obediência. Ok? Que, resumindo, se tornam submissão. Submisso. Lá no mundo, ser submisso é defeito. Aqui, na liderança com amor, ser submisso é qualidade, é virtude. Essa, por sua vez, está sob a responsabilidade de alguém que tem uma missão. Pois leiam o texto, vocês vão entender bem. O bom liderado é aquele que é fiel ao líder, digno de confiança, ao qual o líder pode contar com ele em qualquer momento e em todas as situações. É ele que depois vai substituir o líder na sua ausência. Dessa forma, sua carreira vai sendo construída sobre bases sólidas e bons princípios, adquirindo experiência e habilidades para um dia ser líder. Aí ele cita Josué e Eliseu, que serviram a Moisés e Elias, respectivamente, sendo leais, submissos, e por isso, como toda liderança bíblica e cristã, é levantada primeiramente por Deus. Tá? Ele vai falar lá no final, os 2 últimos parágrafos, olha só, muitos liderados não chegam a líder, não é por falta de oportunidade ou motivação, mas por falta de esforço próprio, dedicação e perseverança, porque quer ver o produto, mas não quer pagar o preço. Tá? Ele quer sentar naquela cadeira, mas ele não quer ralar para chegar lá. Às vezes ele até puxa o tapete do seu líder, quer derrubar o seu líder, quer que dê tudo errado, para poder pegar aquela posição. E depois não sabe, mas não dá certo, por quê? Por que patina tanto? O liderado dedicado, competente, respeitoso e submisso no dia de hoje, geralmente é a mesma pessoa que amanhã será o líder por quem todos serão inspirados. Você quer adquirir respeito? Quer adquirir credibilidade? Olha só que receita fácil de cozinhar, não é? Humildade e obediência, que vão resultar em submissão. Para isso, você tem que conhecer a Deus, tem que conhecer a si mesmo, tem que buscar forjar o caráter num processo, sempre num processo, dia após dia, de valor em valor, de degrau em degrau, ok? Nessa caminhada. Tem aqui as recapitulações, respondam, e na próxima oportunidade nós vamos tratar de mais requisitos, mas agora tendo Jesus, né, claramente no texto, tudo é permeado, né, por Jesus como exemplo, líder, né, de líder para nós, mas nós vamos partir aqui de Jesus, o maior líder, e vamos até o final da matéria, ok? Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só colocar no grupo ou mandar para mim a mensagem, a gente vai conversando, não tem problema nenhum. Vocês usam muito pouco, né?
mas podem usar porque está à disposição. Tudo bem? Aí vocês façam as perguntas, respondam as questões. Hoje ainda eu vou colocar o trabalho, tá? Para vocês desenvolverem. Aproveitem essa oportunidade. Eu sei que a vida é corrida, nós todos temos muitos problemas, né? Saúde, dinheiro, relacionamento, todos temos problemas, temos aflições. Mas aproveitem essa oportunidade. Pensem que Deus preparou essa oportunidade para vocês e Ele sempre quer o melhor para a gente. Amém? Senhor, meu Deus, nós glorificamos o Teu nome, Te bendizemos, Te louvamos e Te damos graças, Senhor, por este momento precioso, por essa oportunidade, por esse tempo valioso, Senhor, que tem nos concedido para aprendermos mais da Tua palavra, mais da tua sã doutrina e de como, Senhor, nós nos devemos nos empenhar para adquirir, Senhor, essa capacitação que vem de Ti, Senhor, mas que nós precisamos buscar, Senhor, lapidar, Senhor, meu Deus, para sermos servos úteis a Ti, Senhor, a Tua obra, a Tua igreja, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, dá-nos, Senhor, da Tua graça, Senhor, da Tua unção e ajuda-nos, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor, e nos dê da Tua santa presença. Nós Te pedimos, Senhor, e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus lhes abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.